Agora você falou, Yuri, sobre mata-mata, sobre o Dorival especialista em mata-mata, começando pelo Jacobucci. Libertadores da América, podemos sonhar ou não? Como estás tu pensamento a respeito de la Libertadores da América? É muito cedo, mas acho que o Corinthians fez contratações importantes para disputar essa competição. A chegada do Gabriel Paulista, um zagueiro com uma bagagem do futebol europeu, Pedro Milans, que estava jogando ontem mesmo a Copa Libertadores da América pelo Penharol, e aí você tem jogadores como Carrídio, como o próprio Memphis, o Iroberto, que não dá para descartar a importância do camisa 9 corintiano, quanto ele é decisivo. Dá para a gente construir uma boa campanha, Fabrício. Não dá para colocar o Corinthians como um dos favoritos a conquistar a Libertadores. Eu sou bem realista a isso. Mas dá para você, durante a competição, fazer uma campanha projetando a chegar a uma fase aguda, umas quartas, umas semifinais. Porque assim, né? Faz tempo que o Corinthians também não chega a umas quartas de final de Copa Libertadores da América, né? 2022. É. Desde 2012, 10 anos também sem passar das oitavas da competição. Mas eu acho que o Corinthians, com o Dorival, com a experiência do Dorival, porque já é campeão do torneio, já fez também uma boa Libertadores sendo técnico do Santos, eu acho que o Corinthians tem condições, Não, foi campeão dentro da pelo Flamengo, Libertadores, né? Foi campeão pelo Flamengo, né? campeão pelo Flamengo e fez até uma boa competição com o Santos. Sim, sim. E dá para projetar uma boa campanha. E aí, a competição vai dizer, né? O Corinthians dá para construir. Até brinco, né? 94 o Brasil não foi favorito, cara. Fez a campanha do Tetra. Dá para o Corinthians fazer a campanha do Bi dentro desta edição. E aí, Yuri, seu pensamento em relação, você mesmo falou sobre mata-mata, né? De que o Dorival é um especialista. Obviamente que a Libertadores tem a primeira fase, depende muito do sorteio, que se eu não me engano vai ser no dia 18 de março. Torcer para que o Corinthians pegue um grupo tranquilo para passar e de preferência que passe na primeira colocação para pelo menos nas oitavas decidir em casa. Dando sorte de repente de um confronto, pegando uma chave, fazer que nem nosso rival faz, que sempre pega time baba, né? Nosso rival pegou um ano um time da Bolívia que não tinha altitude. Brincadeira, né? Os caras são largos. É brincadeira como os caras são largos. Pegaram nas oitavas de final o Universitário, uma porcaria de time. Enquanto a gente pega a Boca Juniors em oitavas de final. Pega Rosário Central em oitavas de final. Mas eu queria, Yuri, sua opinião aí pra você falar um pouquinho sobre Libertadores da América. Cara, eu acho que o Corinthians ele tem time, não elenco, time, para fazer uma Libertadores digna. Eu acho que eu vou muito nessa linha do Jacobucci, assim. Eu acho que o Corinthians tem condição de passar numa fase de grupos, lógico, dependendo do grupo, evidentemente, pode virar um grupo da morte, já muda um pouco o cenário, mas em condições normais, vai, pensando que chega o Corinthians, mais um time forte e dois times acessíveis, o Corinthians tem condição de passar para o mata-mata e aí também, dependendo dos adversários do mata-mata, fazer uma campanha digna, batendo até umas quartas de final. Assim, acho difícil fazer esse tipo de projeção, porque o elenco está sendo montado, né? Então, a expectativa é que cheguem mais jogadores. O Dorival quer em torno de 5, 6 jogadores, é um bom número. Então, acho difícil, assim, o que a gente tem de subsídio é a campanha da Copa do Brasil, que foi uma campanha, de fato, muito copeira, né? O Corinthians indo bem fora de casa, que contrastou muito com a campanha do Brasileiro, né? Enquanto no Brasileiro o Corinthians foi péssimo fora de casa, um dos piores visitantes, na Copa do Brasil foi impecável. Então, qual Corinthians vamos ter? Vamos ser o do mata-mata da Copa do Brasil? Esse definitivamente empolga, pensando em Libertadores. O Corinthians dos pontos corridos já não empolga tanto. Então, acho que vai ser muito essa questão também de você ter um elenco, de você conseguir equilibrar mais esse time. Agora, o que a gente tem, especialmente do segundo semestre do ano passado para cá, eu acho que o torcedor corintiano pode imaginar uma Libertadores competitiva, digna. Eu acho muito complicado falar de título em todas as competições, tá? Mesmo o Corinthians com esse histórico recente vitorioso, eu acho que é muito delicado falar de títulos, porque eu ainda vejo times muito mais fortes que o Corinthians, especialmente Flamengo e Palmeiras. Mas eu acho que o Corinthians tem que fazer o que fez ontem, competir. Tem time e elenco para fazer uma temporada competitiva. Mais time, ok. Mas tem time para fazer uma temporada competitiva. Pô, vai jogar contra o Flamengo? Vai competir contra o Flamengo, talvez não ganhe. Vai jogar contra o Palmeiras? Talvez não ganhe do Palmeiras, mas tem que competir. É isso que eu acho que o torcedor corintiano espera. É o primeiro passo para você ser campeão. E isso o Corinthians tem entregado.
E aí, Gabriel? Queria que você falasse um pouquinho também sobre Libertadores da América. Podemos sonhar, não podemos? Cara, eu tenho uma opinião que é a mesma do Rigo Rock, que é meu parceiro Rigo Rock. Os piores adversários são os times brasileiros, cara. Então, É, pra mim, a Libertadores, ela é tipo uma Copa do Brasil, cara. Eu diria até que piorada, porque tem uns times que vão para oitavas de final. Você pode dar, por exemplo, o Atlético Paranaense que o Corinthians enfrentou no ano passado é melhor do que o Universitário que o Palmeiras enfrentou nas oitavas, mas é muito mas melhor. Mas eu quero tua opinião aí sobre a Libertadores. Você está confiante? Acha possível, viável? Perfeito. Eu vou 100% numa linha aí que o Yuri foi, de ter um time competitivo. Agora, eu me apego muito em dois pontos, tá? A Libertadores é um torneio que dura o ano inteiro. Eu me preocupo bastante com a janela de meio de ano do Corinthians, de possíveis saídas, tá? Chegadas, a gente sempre tem a dúvida de se vai acontecer. O Dorival pede 5 ou 6, não sabemos se terá. Agora, saídas, eu sinto que o Corinthians pode ter saídas muito importantes, né, nessa pausa da Copa do Mundo. Nomes como Yuri Alberto, Memphis pode não renovar, Breno Bidon, André, quem sabe. São jogadores que despontam, jogadores que despertam interesses de clubes europeus. Então, me preocupa muito esse pós-Copa do Mundo do Corinthians, tá? Não só pensando em Libertadores, mas pensando nas outras competições. E um ponto importante que eu também acho isso, que os clubes brasileiros são os mais difíceis, eu acho que a gente pode concordar isso, mas um outro ponto que eu me apego é na campanha de pré-Libertadores do Corinthians na temporada passada. Um time relativamente parecido com esse desse ano, né? Praticamente a mesma base. Sofreu para passar do UCM, né? Era UCM o nome do time, se eu não me engano, no primeiro jogo, e foi Da desclassificado para o Venezuela, Barcelona. pelo Isso, e foi Barcelona. desclassificado para o Barcelona de Guayaquil, consequentemente, né? Então, e a gente não esperava isso, pelo menos eu não esperava. Eu esperava um Corinthians na fase de grupos de 2025. E o Corinthians nem chegou. Então, mostra que o Corinthians, nem sempre o adversário, teoricamente, mais fácil é onde o Corinthians vai ter mais facilidade. E eu me apego muito nisso. Então, independente se for um grupo com Boca Juniors, Flamengo, Penharol, pode ser um grupo com o Barcelona de Guayaquil, o time da Venezuela, e o Corinthians pode ter dificuldades. Então, é uma roleta russa, é difícil você ter uma previsão. Espero só um time competitivo que possa incomodar e possa ir passando as fases de jogo a jogo. Você que está chegando agora na nossa resenha na Alambrada, mesa redonda do Coringão de toda segunda-feira às 9h30 da noite. Se inscreva aqui no Alambrada Alvinegro, dê esse moral pra gente. Tô com o Gabriel, com o Jacobucci, com o Yuri também aqui da Itatiaia, falando um pouquinho sobre Libertadores da América. Também tem outros assuntos aqui que eu anotei. Alguém mandou uma mensagem agora há pouco, falando sobre o Memphis, né, cara? E você falou aí sobre. Eu me preocupo muito sobre como o Corinthians vai estar, né, no pós-Copa do Mundo, aquela janela do meio do ano. Lembrando, só um adendo aqui, que com a questão. Eu me preocupava muito com venda de jogadores, porque eu sabia que o dinheiro ia entrar e ia sair pelo ralo e a gente estava frito. Agora com a RCL, o Corinthians tem praticamente 450 milhões de reais presos para o pagamento para empresários. Então vamos imaginar que o Corinthians venda o Bidon por 200 milhões de reais. Chutei um valor aqui. O que acontece com esses 200 milhões de reais? Tem a fila dos caras que o Corinthians deve. Aí o Corinthians vai chegar e falar assim: pro Gabriel eu devo 30, pro Jacobucci eu devo 80, pro Yuri eu devo 120, certo? Completando 200 mil. Você quer receber os teus 120, Yuri? Quer? Quanto você me dá de desconto para eu te pagar? Que a RCE funciona assim. Eu te dou um desconto de 30%. Tá bom, e você, Jacobucci? Não, quero receber, eu dou 32%. E você, Gabriel? Não, quero receber, eu dou 35%. O Corinthians ele tem já 35% de desconto na dívida e esse dinheiro vai automaticamente para pagar a dívida do Gabriel, menos o empresário da frente. Então, antes eu tinha receio de venda. Vamos vender o Yuri Alberto, eu não sei para onde esse dinheiro vai e quem o Corinthians vai contratar. Eu acho que hoje o objetivo do Corinthians, obviamente eu quero ser campeão da Libertadores e do Mundial invicto, sem sofrer nenhum gol, com mente fazendo 20 gols em cada competição. Acho que todo mundo pensa assim. Mas eu acho que o Corinthians e o corintiano tem que pensar também em livrar o Corinthians dessas dívidas malditas. E se pintar uma oportunidade de vender o Bidon, esportivamente vai ser ruim. Mas a gente vai conseguir acertar o nosso caixa e se livrar desse monte de dívida que o Corinthians tem. Então, eu já estou mais tranquilo com a RCE que saiu, em possíveis vendas que possam vir a acontecer. Mas, voltando ao plano, ao assunto
que a gente estava falando, que é Libertadores da América, Jacobucci, começando com você, e o nome do Memphis, que foi citado agora há pouco. Passa pela permanência improvável do Memphis Depay a possibilidade de título do Corinthians na Libertadores, ou o Corinthians pode caminhar sem ter o holandês no time, meu? Não, Pensando em título da Libertadores. passe muito, porque é o nosso diferencial técnico, né, cara? A gente ganha muito no aspecto ofensivo com o Memphis. Mesmo ele não tendo, não estando 100% fisicamente, fazendo seu segundo jogo na temporada, cara, ele fez o gol do título, só que foi anulado. Participou do gol do título, participou da jogada de escanteio, fez o gol do título lá no Maracanã. É um jogador de suma importância. Não dá para você, pensando no resultado esportivo, descartar o Memphis. A saída dele, que é muito provável, porque o Corinthians não tem condições de pagar o mesmo formato do contrato atual, você perde muito em questão de conquista. Mas é assim, o torcedor corintiano e a diretoria do Corinthians tem que ser realista, cara. Se o objetivo é equilibrar as contas, ter uma saúde financeira, você vai ter que abrir mão desses atletas. Do Memphis, porque provavelmente ele vai fazer uma boa Copa do Mundo, e você fazendo uma boa Copa do Mundo, você abre espaço para voltar à Europa, jogar um time de menor expressão, mercado no mundo árabe. O Corinthians deve para ele mais de 23 milhões de reais, só de premiação. Então, se ele receber a proposta do mundo árabe, ele vai ficar aí, cara, porque lá os caras pagam tudo certinho, e bem por sinal. Então é isso. Então tem que ser realista o Estado, tem que ser realista o Marcelo Paes. Fala, gente, a gente quer colocar a casa em ordem. A segunda janela vai vir, a gente vai negociar alguns atletas, é inevitável, a gente tem um fluxo de caixa, precisa bater a meta, e o torcedor corintiano encarar com essa realidade. E você trazendo outros reforços e pontuando algumas situações, você abre algumas circunstâncias dentro do Campeonato Brasileiro e até de buscar o bi da Copa do Brasil. Mas, assim, obviamente, se perder o Memphis, acho que para a conquista fica muito difícil. E aí, Yuri, essa relação Corinthians e Memphis, não só em relação à Libertadores da América, mas você acha que o Memphis Depay já se pagou no Corinthians? Eu brinco com os caras, de tudo que o Memphis está fazendo pelo Corinthians, eu falo assim, mano, o Memphis Depay é uma pichincha, hein? Mas obviamente que em tom de brincadeira, porque ele em 1 ano e meio conquistou 3 títulos. Então ele participou de forma efetiva, mas eu queria saber sua opinião, se você acha primeiro que o Memphis já se pagou ou não, e se passa por uma permanência dele que eu acho muito improvável, o título da Libertadores. A gente tem time para ganhar a Libertadores mesmo sem o Memphis, meu. Cara, eu acho que, assim, eu entendo a euforia do torcedor, eu entendo que o Memphis é um cara que, ele é muito decisivo e ele tem bons números, no geral. Se tu pegar gol, assistência, importância dele em clássicos, importância dele em mata-mata, eu não tiro isso dele, de forma alguma. E ele é muito importante pro Corinthians hoje, sim. Só que eu acho que ele pode fazer o que for, que eu não vou deixar de achar o contrato dele criminoso. Sendo bem sincero, eu acho que o que o Augusto Melo fez, o que a gestão Augusto fez, assim, para um clube quebrado como o Corinthians, endividado como o Corinthians, eu acho criminoso, eu acho que, enfim, tanto que o Corinthians está aí, deve 30 milhões para ele, sabe-se lá como vai pagar, está tentando agora renegociar, alongar o pagamento dessa dívida, mas é um problema até para ele renovar, né, até pensando em renovação, tanto que não temos conversas avançadas, longe disso, então é algo que essa diretoria vai ter que resolver. E nos moldes atuais desse contrato, eu acho muito difícil que ele renove. E aí, entrando um pouco mais para a parte de campo, é aquilo, né, cara? O Memphis, se você for parar para pensar, ele não é aquele cara que. Acho que em 2024, naquela sequência de vitórias do Corinthians, na reta final, acho que ele até teve bons jogos em sequência, assim, sendo decisivo e também jogando bem. De um tempo para cá, eu sinto que é um Memphis muito mais. Ele é o cara da bola do jogo, assim. A bola vai sobrar para ele, ele vai fazer. É um cara que vai dar assistência Mas, decisiva. Yuri, desculpa te interromper, não é assim que ele Sim. joga. A questão toda do contrato dele, eu falei que o Memphis já se pagou naquele papo de arquibancada. Eu também acho o Claro, contrato sim, sim, dele, eu acho o contrato sim. dele, assim,
não bem feito, o Corinthians, ainda mais na Sim, situação e como foi feito. Mas o Yuri vem do Memphis jogar pela seleção holandesa, ele é um finalizador, ele faz os gols dentro da pequena área, ele faz gol de carrinho. Você pegar os gols mais importantes dele pelo Corinthians, contra o Palmeiras de cabeça na Copa do Brasil, contra o São Paulo botando a bola embaixo das pernas do Sabino, foi dentro da área, contra o Cruzeiro finalizando ali. Ontem seria um gol dessa mesma maneira, só um adendo, porque é sim. assim que ele joga na seleção holandesa. No começo não era assim no Corinthians, é isso que você está querendo dizer, né? Isso, assim, é assim, o Memphis como jogador ele se transformou, né? Porque ele surge como um ponta, ele surge como um ponta de velocidade, que participa muito do jogo, e ele foi de fato se tornando esse atacante. Como você falou, como é na Holanda, que ele é praticamente ali um 9, às vezes um falso 9, mas muitas vezes também é um cara mais adiantado ali para empurrar a bola. E beleza, ele ajuda o Corinthians, assim, ele é importante, assim. Agora, tem jogos que a gente nota um Memphis mais sumido, que o Corinthians precisa dele, e ele às vezes parece meio desligado, um pouco alheio, às vezes até um pouco displicente, que ele tenta um drible a mais que não precisa e perde a bola. Ontem teve até um lance assim que ele erra um passe muito simples, e pelo menos pelo que deu a entender a transmissão, o Dorival ficou muito pistola com ele, deu uma puta bronca nele. Então, assim, E ele eu dá o acho que carrinho e toma. E que ele dá o carrinho e toma amarelo ou foi um outro lance? Um eu outro acho que foi um lance, né? outro lance. É, Eu no acho que foi um primeiro outro tempo, lance. acho. É, Ele erra um passe. mas mas enfim, Não, no segundo tempo mesmo, lógico. é esse aí. Certo, lembrei agora. Isso. Acho que contra o Bahia teve alguns lances assim, que o Bidu estava do lado dele, ele tenta passar o pé na bola mais uma vez e é desarmado. Então, assim, lógico, no saldo geral, é muito positivo. Ele é um cara, ele é decisivo. Isso para o jogador de futebol de um clube grande, eu acho que nada vai ser mais importante do que isso. O cara que joga bem sempre, lógico, ele é valorizado. O Bidon. O Bidon é um cara que está sempre jogando bem, mas não mas tem poucos gols, poucas assistências. O Memphis é o cara do gol, é o cara da assistência. Eu acho que não tem algo maior do que isso. Só que também, se eu falar, o Memphis é o jogador mais singular do Corinthians, não é. Não é. Ontem mesmo, para mim, ele jogou mal. Para mim, ele fez uma partida ruim. E mesmo assim, teve a bola que ele chuta para a defesa do Ross. Ele faz o gol, que no final das contas não foi analisado pelo VAR, podia ter sido o gol dele. Contra o Vasco, ele não toca na bola. Vocês lembram contra o Vasco? O Memphis não participa do jogo. Mas ele tá lá e ele faz Jogou o gol pior que contra o contra o Flamengo Palmeiras. ontem. Sim, contra o Palmeiras nas oitavas de final, gente. Na Neoquímica Arena. O que o Memphis estava fazendo até o gol? Nada. Ele estava jogando mal. Ele estava jogando mal. E o Matheusinho acha ele na área, ele faz o gol. Então, assim, ele é decisivo. Não tem como, assim, não tem jeito. É um cara E que em aparece que tem contrapartida, ótimos no números. primeiro jogo da final do Paulistão, ele dá assistência pro Joga Yuri Alberto, né? muito. Não, e ele jogou bem esse jogo. Até se aplicando defensivamente, o que é muito raro para ele. Ele fez um jogo de entrega absurdo. Para mim foi até um ponto fora da curva assim, do que é o Memphis hoje, defensivamente falando. Então, assim, é um tema muito complexo, assim, eu acho que essa questão financeira pesa muito para o Corinthians, mas se a gente for pegar o que é a trajetória do Memphis até aqui, ela é um sucesso, e se ele sair, ele vai fazer falta. Mesmo sendo esse cara, entre muitas aspas, que só completa, né, que só dá ali o último toque pro gol. É importante ter um cara assim. Tem jogador que não consegue nem isso. Então, se sair mesmo no meio do ano, e é uma preocupação muito válida que o Gabriel trouxe, porque não é nem só o Memphis, né? Você tem Bidon, você tem André, você tem Alberto, por que não? A janela do meio de ano é a que a Europa vem babando. O Hugo Então é Souza algo que também já chegou a dizer, né? Desculpa te interromper. não, o Hugo Que não Souza, sabe assim, se fica pós-Copa, né? exatamente, porque o trunfo do Corinthians hoje é a Copa. Depois da Copa a gente não sabe se ele vai ficar também. Então, assim, é algo que a diretoria vai ter que resolver. Ô, E Fabrício, aí, Gabriel, sobre o Memphis, fala, Jacobucci. não, sobre o Memphis, cara, eu acho assim, eu não estou fazendo um comparativo com o Ronaldo, tá? Longe disso, pelo amor de Deus, porque jamais vai ter outro Ronaldo na história do Corinthians em questão de marketing e reestrutura. Não terá um outro fenômeno igual ao Ronaldo. Só que eu acho que o Corinthians poderia explorar ainda melhor a situação do Memphis, a imagem do Memphis, e tentar conseguir uma renovação de contrato através do seu marketing. Tem um plano de marketing. O Corinthians não tem. A camisa 13 do Corinthians, a preta e laranja, ela é um sucesso, cara, na arquibancada. E se deve muito à ligação dela com o Memphis. E o Corinthians não trabalha isso, cara, para poder segurar o atleta, para tentar uma bonificação e pagar as dívidas, sabe? Falta um pouco o departamento de marketing do Corinthians trabalhar um pouquinho, explorar a imagem do Memphis e conseguir pagar o atleta através da sua imagem, que é muito boa.
Porque quando ele chega no Brasil e na sua apresentação oficial, ele começa a falar muito sobre inclusão social, cara. Muito sobre inclusão social. E ele participa, ele vai na comunidade toda hora. E o Corinthians não sabe trabalhar isso. O marketing do Corinthians não explora. Que talvez esse tipo de cenário poderia ajudar numa renovação e pagar os atrasados. Gabriel, 100%. queria a tua opinião aí, pra você falar um pouquinho sobre o Memphis. Depois dessa mensagem aqui do Marcelo, eu li essa mensagem ao Marcelo Paz na ESPN e falou que o salário do Memphis já está dentro do orçamento do clube, e o Marcelo disse que vai fazer tudo para renovar o Memphis. E só para a gente vender um pouquinho o peixe, essa pergunta quem fez foi Joe, viu, Marcelo? Joe fez essa pergunta para o Marcelo Paz sobre o Memphis e ele respondeu isso aí. Um abraço para você. Mas, Gabriel, fala um pouquinho sobre o Memphis aí. Não, total. Pegando o gancho de tudo que já foi dito, a relação Memphis e Corinthians, na minha visão, foi um casamento perfeito para os dois lados. Tirando um pouco essa parte do contrato que é extremamente abusivo, e nós todos sabemos disso, é absurdo, mas foi um momento que o Memphis precisava do Corinthians, porque ele estava em baixa na carreira, e ele volta à seleção holandesa por conta do Corinthians. Isso tem que ser valorizado também a parte do clube. O Corinthians levanta novamente o Memphis Depay para o futebol, a nível seleção, né? Traz ele de volta a um bom nível físico, porque no Atlético de Madrid, que foi o último clube dele na Europa, ele vivia machucado. Então o Corinthians resgata ele novamente e ele resgata o Corinthians também no bom sentido, traz um Corinthians forte novamente, um Corinthians com autoestima. Então ele foi muito importante nessa parte de trazer de novo a autoestima dos jogadores do Corinthians e também da torcida. A torcida olhar para o campo e sentir que tem ali um cara que é fundamental, um cara que é um herói, digamos assim. Então um casamento muito interessante. Eu gostaria muito que o Memphis pudesse ficar no Corinthians, tá? Eu gostaria muito, eu acho um cara importante, eu acho um cara decisivo. Nos jogos onde ele não vai bem, ele tem estrela, a bola procura. Ele está sempre bem posicionado. É isso que o Yuri falou. Ele não jogou bem contra o Flamengo ontem, mas em duas oportunidades ele estava no lugar certo na hora certa. Em uma ele parou no Rossi e na outra ele fez o gol. Contra o Vasco ele não tocou na bola também, mas ele estava no momento certo, na hora certa e fez o gol na jogada do Yuri ali, na jogada do Bidon. Então, cara muito importante e que se puder ficar, se puder adequar financeiramente aí, ficar bom para todo mundo, é um cara que ajudaria muito o Corinthians numa Libertadores, obviamente mantendo boa parte do time, porque não adianta nada você manter o Memphis e você perder o Yuri, você perder o Bidon, você perder os caras em volta. Ele não vai funcionar também. Então tem que ser uma equação aí muito bem feita, um planejamento que dê tudo muito certo para isso acontecer, né? Rapaziada, se inscreva aqui no Alambada Venego, dê esse moral pra gente. O Gabriel tá arrebentando já, Gabriel, com um corte seu aqui no nosso papo. Quando você fala da torcida do Corinthians, o Eu nosso vi. time aqui, nosso time de edição já fez um corte já, e o corte já tá bombando aí, 1.300 visualizações.